Opa, aí galera, beleza? Galera, eu vou ter que falar uma coisa: paciência tem limite. Paciência tem limite. Eu vou deixar bem claro antes que alguém venha me atacar ou me ofender. Eu não tô no lado nem de A nem de B, ou seja, eu não tô no lado de esquerda e direita. Isso daí não me interessa. Por quê? Nós, quem é mídia, a mídia é independente. E um absurdo que está acontecendo recentemente, que eu vou ter que realmente criticar e ter que falar de forma dura, né? A SBT está sendo cancelada. Cancelada. A Patrícia Bravanel perdeu mais de 1 milhão de seguidores. O Zezé de Camargo ordenando, mandando, impedindo que o especial dele, que foi gravado na SBT, não vou expor. O que é isso? O que é isso? Onde já se viu tal coisa? O próprio Silvio Santos não tem nada a ver com a questão política. Ele era pragmático. O Ergaro, que é um especialista em mídia de comunicação de televisão, ele entende o que está falando. E as televisões têm que ser sempre pragmáticas. É claro que a gente sabe bem que tem TV enviesada. Mas, quando se trata de governo, ou você apoia ou você não apoia. É assim que funciona. Eu, quando conversei com uma jornalista, colega minha, ela me contou sobre isso. A Rede Record, eu tive que dar apoio aos presidentes do país. Assim como a SBT. Apoio entre aspas. O que eu quis dizer com isso? É, na verdade, trabalhar conforme a música. Conforme a situação pede no momento. Pede no momento do ano. Porque o jornalismo e a mídia, elas têm que ser independentes. Elas são equidistantes da situação. A gente só transmite a informação. Nós só transmitimos a notícia. Mas a partir do momento que acontece esse tipo de coisa, é complicado. O próprio Silvio Santos já apertou a mão, como foi citado, do Itamar, do Collor, do Lula, do FHC, do Bolsonaro, todo mundo que passou no SBT, todos os presidentes, até mesmo o Geraldo Alckmin. Veja bem, o Geraldo Alckmin, que era na época prefeito de Pindamonhangaba e hoje em dia era vice. E a SBT recebeu o Geraldo naquele momento. E ainda por cima, quando ele era também governador. Eu estou citando todos esses fatos históricos porque eu conheço a SBT. E eu trabalhei na SBT, no sentido de ter trabalhado no setor de figuração. Eu fiz figuração para a novela da SBT, eu já trabalhei pro fazendo chaveco, participação do chaveco, né? E vou falar por experiência. A SBT é uma casa que eu tenho muito respeito. E tenho muito carinho pela SBT. Eu quero muito trabalhar com os atores. Trabalhar mesmo para eles, de alguma forma. Não só para isso. E eu quero muito. Mas também não importa qual casa. Se for Globo ou Record, eu tenho que ser pragmático. Eu tenho que respeitar o que a casa manda. É assim que funciona. Se você tem um contrato com aquela casa, um contrato com qualquer empresa, você tem que ter respeito pela empresa. Não é bajular. É tratar com respeito da mesma forma que você trata um cliente. A SBT está fazendo um papel que é deles. É tratar com respeito essas pessoas. Por mais que a gente sabe, Alexandre de Moraes e Lula são pessoas não gratas no país. São pessoas malditas, mal faladas. Que a gente... O que querem que deva ser feito? Que a SBT se envie eles de uma vez? Como eu sei que tem muitas emissoras que fazem isso. Tem emissoras que realmente são enviesadas. A gente sabe. Mas, a priori, você tem que respeitar o que a música pede. Respeitar o atual presidente do país. Porque o próprio... Vou repetir o que o Silvio Santos ensinou. E é verdade. O meu presidente é o presidente que está sentado naquela cadeira. É o país. O presidente é o país. Só que quem representa o país é quem está sentado na cadeira da presidência da República. É o que ele disse. Isso até em entrevistas que ele deu em vida. O próprio Silvio Santos falou isso claramente. Então, o que as filhas do Silvio, a Patrícia, a Daniela Beruti, toda a família Bravanel está fazendo é seguir o que o próprio Silvio Santos deixou
claro. Eu estou defendendo, deixando aqui, estou defendendo o SBT. Eu não estou defendendo posição política, essa polarização que está ficando ridícula. Entre esquerda e direita, esse fla-flu que não leva a nada. E a gente está vendo o que está acontecendo. Todo mundo, o país inteiro está ficando parado. As pessoas estão ficando cada vez mais insanas. Eu também quero que certas coisas parem, acabem logo de uma vez por todas. Essa história do 8 de janeiro precisa acabar, concordo. Tem que dar um fim nessa história. Tem que dar um fim à perseguição política, tem que dar um fim à censura, tem que dar um fim de tudo. Que eu sou verdadeiramente contra. Mas a partir do momento que ultrapassa o limite, ultrapassa os limites que tem nessa luta, não vai a lugar nenhum. Só vai piorar a situação. Só vai piorar as coisas. Já estamos numa situação pior. Agora, desse jeito não vai funcionar nada. Se os lados não se juntarem e entenderem de uma vez por todas. De uma vez por todas. Ou é nós mesmos, ou esse país vai para as cucuia. Falando sério, o Brasil tá indo para as cucuia. Tá sendo mal falado. A gente tá levando vexame atrás de vexame, por conta também das atitudes do presidente. Isso é verdade. Isso aqui também não tô defendendo o presidente, mas estou mostrando os fatos. Olha a situação ridícula que o Brasil tá indo. E ainda por cima, a gente tá indo pra beira do fundo do poço. E nem sei mais onde vai. Só Deus sabe. Então, gente, chega dessa história. Porra, chega. Existem limites. Tudo na vida tem limite. A SBT precisa ter um pouco de respeito. Respeito às emissoras. Não é que eu estou aqui defendendo o meu trabalho também. Porque imagina se eu fosse atacar diretamente a Globo, direto. Eu sei muito bem que a Globo não presta. Mas, porque eu sei muito bem que ela é enviesada. Ela tem muito conluio com o governo. Isso é fato. Já é histórico. Já tem notícias falando. Mas a SBT e a Record, essa sim eu tenho respeito. Por conta do que eles fazem. A Globo também tem respeito. Mas respeito de trabalho. Porque em qualquer emissora com que eu trabalho, seja como ator, seja como figuração, seja como qualquer papel ou alguma coisa específica que for contratado, dependendo da função que for designado, ou chamado para trabalhar, eu vou ter que ter esse respeito. Eu não posso ir contra as emissoras. É assim que funciona. Eu não posso ir contra. Apesar de ter críticas e coisas que na qual eu, particularmente, se eu fosse convidado, eu ia negar. Por exemplo, me chamarem para fazer um reality show. Um reality show que na qual eu ficasse confinado. Ficar 24 horas sendo vigiado. Ó o meu dedinho. Nananina não. Isso não. Não vou. Jamais. Porque eu me expor publicamente, dessa forma íntima, não. Mas, me colocar numa situação desse tipo de coisa, aí já é demais. Mas agora, com relação a isso que está acontecendo com o SBT, a ponto do Zezé de Camargo fazer esse ataque a SBT, e as pessoas fazerem o que não é para fazer, por causa desse último lançamento do SBT News, que entendo, concordo. A gente sabe que essas são pessoas não gratas. São pessoas que são odiadas pelo país. Mas não pode prejudicar uma pessoa só porque você odeia tal coisa. Você odeia tal pessoa. Você não pode prejudicar uma empresa por causa disso. Isso é muito mal. É uma pena. Mas é aquilo. Eu espero que a SBT consiga se reverter a situação, consiga sanar disso. Mas tomara que as coisas se resolvam. Só isso. E que ano que vem as coisas rolem. Independente do que aconteça. O que rolar, rolou. Não tem mais o que fazer. É só acompanhar, cobrar seus políticos, fazer o que tem que fazer, o seu dever de casa. O brasileiro tem que fazer o seu dever. Não fica dependendo dos Estados Unidos, não fica dependendo de pessoa bosta, que nós sabemos que lá tem político bosta. Tem gente que tá cagando e odando pra vocês. A gente sabe. Mas aqueles que realmente se importam, cobra. Aqueles que realmente querem fazer a diferença, cobrem. E façam alguma coisa. Não fique esperando que o Deus e o mundo aconteça. Só falo isso. Porque
Aquele que não luta por aquele que ama vai se arrepender pelo resto da vida. Tenham isso em mente.